Opa, boa noite. Boa noite.
Boa noite, pessoal. São quase 7h25. O pessoal costuma estar um pouco mais tarde, né? Então, nós vamos iniciando só aqui. Esse ano ainda nós temos aula hoje e amanhã. E vamos ver o que nós, até onde nós tínhamos. Tínhamos parado nesse slide na aula de ontem. Vou
só uma... Normalmente eu começo com reprise aí, que você viu na aula passada, principalmente para aqueles que não puderam ir à aula, às vezes não puderam assistir até o final e tal. Só um minutinho que eu vou botar uma folha na impressora e está imprimindo a apostila aqui de vocês. Bom, pessoal, feito isso, nós, então, apresentamos o conteúdo para vocês ontem e começamos a falar no capítulo 1, iniciamos pelo capítulo 1, que a minha intenção é terminar esse capítulo 1 no máximo até amanhã, né? E a gente viu nesse capítulo 1 a introdução, né? Uma introdução falando um pouco daquilo que nós vamos ver no capítulo 1, que são motores monofásicos e trifásicos, e os monofásicos do motor, especificamente o motor com capacitor de partida, com um único capacitor e de partida, e o motor trifásico com 6 fios. Professor? Sim. Tá um ruído baita do chiado, tá? Não sei se é do microfone, tá muito... Eu acho que é a minha impressora que está funcionando aqui. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso que está dando esse problema. Deixa eu ver aqui. Só um pouco aqui. Eu não sei se ficou melhor agora. Melhorou? Parece que tá melhorado. Melhorou. Baixei um pouco aqui o volume, então eu vou falar um pouco mais alto. E a impressora está aqui imprimindo aquela apostila que foi mandada para vocês. Eu quero dar uma lida na apostila e aí, quando a gente estiver falando no assunto, eu já posso indicar vocês direto a página. Isso refere-se a tal página da apostila e acho que fica melhor para vocês se guiarem, porque eu não vou passar aquela apostila inteira, né? Aqui, essas transparências que a gente vai fazendo é um apanhado da apostila e não está naquela mesma disposição, ou seja, os tópicos estão na apostila, estão de um jeito e eu aqui estou trabalhando de outro jeito. Me parece que a maneira com que eu estou trabalhando é uma coisa que vai ajudando a construção de vocês, porque a gente começa aqui falando de motores elétricos, que é uma das coisas que a gente quer acionar, é um dos nossos atuadores. Como atuar os motores elétricos, que são as chaves de partida, né? Essas são e o que são os motores elétricos?
tá? Pelo menos os 2 motores elétricos específicos que nós resolvemos trabalhar. Tá? É claro que se vocês tiverem na empresa onde vocês estão trabalhando, tiverem um motor de 12 pontas e quiserem trazer aqui para discussão, para nós conversar sobre o assunto, não tem problema nenhum. A gente conversa sobre o assunto, eu ajudo vocês, não há problema nenhum. É que, como os de 6 pontas são os mais usados, então a gente vai falar só dos de 6, porque senão eu vou falar sobre motores, eu vou ficar aqui um baita de um tempão falando de motores, e o nosso objetivo lá é o CLP, né? Então é isso que eu estou deixando, estou sendo menos enfático nos motores para sobrar mais tempo para o CLP. Tá? Então, nós falamos sobre motores elétricos, né? Nós falamos sobre o que é um motor elétrico, né? Motor elétrico é uma máquina destinada a converter energia elétrica em energia mecânica, é só isso, o motor elétrico só faz isso, tá? Energia elétrica e energia mecânica. É claro que com isso ele gera ainda um pouco de calor, ele tem uma perda que é um pouco de calor gerado nele mesmo. Então, mas os motores de alta eficiência, eles já têm essa diminuição no calor e a energia é transformada aí 94%, 95%, às vezes até um pouco mais. Então, falamos no princípio de Lavoisier, nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma, tá? Que é o princípio do motor, ou seja, tu pega energia elétrica e transforma em energia mecânica. Tá? Funcionamento dos motores baseado no eletromagnetismo, mediante os quais condutores situados num campo magnético e atravessados por corrente elétrica sofrem a ação de uma força mecânica, força chamada de torque. Então, há um torque e eles começam, então, a girar e continuam girando. Esse campo, normalmente, é um campo girante. Então, há dentro do motor, o campo gira, ele não é um campo estático, tá? Dentro desses motores dos quais nós estamos falando. Passamos, então, depois para os motores monofásicos, com capacitor de fase auxiliar com capacitor de partida. Então, esses motores, eles têm essa configuração aqui, tu vai enxergar ele assim, e ele vai ter um calombo só aqui, que é o capacitor. Às vezes, os motores têm um calombo só aqui, e eles são motores com capacitor permanente. Como é que tu sabe isso? Olhando aqui atrás, ó. Aqui atrás, tá? Ele é mais, como é que eu vou dizer para vocês assim? Ele é um pouco mais comprido, ele tem tipo uma caixa aqui atrás. Esta caixa aqui atrás, ela é uma caixa que acomoda quem? Acomoda o interruptor centrífugo. Por quê? Porque o interruptor centrífugo é que vai ligar e desligar o enrolamento de partida e o capacitor. Tá? Então, é isso que ele faz. A gente vê que ele tem dois enrolamentos e um outro braço de circuito formado por um enrolamento, mais um capacitor, mais um interruptor. Esse interruptor é o chamado de interruptor centrífugo. Ele é chamado de interruptor centrífugo por quê? Porque ele aciona por conta da força centrífuga. Ou seja, conforme vai aumentando a velocidade, ele tende a se desligar. É isso. Desligando o interruptor centrífugo, eu tiro da parada o bobinado de arranque e o capacitor
de arranque, ou partida, né? É importante a gente levar em consideração os números, tá? O que são cabeceiras ou inícios de bobinas e o que são fins de bobina, tá? Então, o 1 e o 2 são cabeceiras ou inícios de bobina, tá? O 3 e o 4 são fins de bobina. Essas bobinas 1 e 3 e 2 e 4 são os dois conjuntos de bobina de trabalho, ou seja, é a bobina que são as bobinas que vão fazer o motor girar quando estiver em regime, tá? Quando estiver já funcionando. Esta parte aqui, ó, o que é compreendido entre o 5 e o 6, só vai funcionar na partida. Depois que ele atingir 2/3 da velocidade, que isso dá em torno de 66, 70, talvez até 80% da velocidade, tá? Ele desliga esse braço elétrico aqui, ó, tira tudo isso aqui fora. No momento que ele tirou isso aqui fora, que esse interruptor aqui, ó, embaixo, aqui, esse interruptor abriu, isso aqui tudo sai fora. Se isso aqui sai fora, fica só funcionando os bobinados de trabalho. A gente pode ligar tanto 110 quanto em 220, esse mesmo motor. Se eu ligar as bobinas em série, em paralelo, ó, todos ligados em paralelo, cuidando sempre a numeração, ó, eu vou ligar em paralelo, o 1 é cabeça da primeira bobina, o 2 é cabeça da segunda bobina, e o 5, que é a cabeça da bobina de arranque, tá? Ou cabeça ou início, né? Cabeceira ou início. Então, início da primeira bobina de trabalho, início da segunda bobina de trabalho e início da bobina de arranque. Então, liguei os três juntos e aqui do outro lado liguei quem? O final das bobinas, né? Da primeira bobina, o número 3, com a segunda bobina, o número 4, com o número 6, que não liga direto à bobina, mas liga ao interruptor, que passando pelo interruptor, passando pelo capacitor, chega-se a bobina de arranque também. Então, ligado desta forma, o que vai acontecer? Eu vou poder ligar em 127 volts ou 110 volts e ele vai funcionar belezinha, sem problema nenhum. Porém, se eu quiser ligar isso, agora tirar ele do lugar onde ele está e botar ele em uma outra cidade ou numa outra situação dentro da empresa, em que eu não tenha 127 volts, eu vou ter que ligar ele em 220. E aí, como é que eu vou fazer para ligar ele em 220? Ó, eu vou pegar o 1 e ligo ao fase, por exemplo, a entrada de energia. O 3, que é o final da primeira bobina de trabalho, eu ligo ao número 2. O 2, então, é ligado ao 5, tá? E o 6 é ligado ao 4. E o 4 liga ao neutro, por exemplo. Isso aqui ligou o fase no 1, liga ao neutro no 4. Vejam o seguinte, que cada bobina é constituída para 127 volts ou 110 volts. Tá? Aqui, eu só posso botar 220 volts porque eu boto as bobinas em série. Mas até a bobina da partida, ela é para 127 volts. Ou um pouco menos de 127 volts. Tá? Por quê? Porque ela está, mesmo quando eu aplico 220 volts, ela está em paralelo com a segunda bobina. Tá? A segunda bobina de trabalho. A segunda bobina de trabalho, ela tem, mesmo que aplicado 220 volts, por ela estar em série com a primeira bobina, ela tem aqui metade da tensão, 220, então ela tem aproximadamente 110 volts sobre ela.
tá? Esse é o pulo do gato dessa ligação. Tá? Em seguida nós vamos ver mas como é que são essas ligações. Ó, aqui, observa, eu coloquei essa transparência aqui para marcar bem isso, né? Porque acredito que de vez em quando vocês podem fazer alguma ligação de motor, tá? Então, fazendo alguma ligação de motor, os números dos motores são fundamentais. E o número 1 é início, o número 3 é final da primeira bobina. O número 2 é início e o número 4 é final da segunda bobina. Então, se eu quero ligar elas em série, eu tenho que ligar o 3 com o 2. Se eu ligar o 3 com o 2, aí sim, aí realmente eu tenho esta bobina em série com esta. Porque, vejam, professor, mas se eu ligar o 3 com o 4, não vai dar a mesma coisa? Não, não vai dar a mesma coisa, porque o campo magnético gerado nesta bobina aqui, ele tem polaridade, tá? Se eu ligar essa outra bobina errado, o que vai acontecer? A polaridade desse campo magnético aqui vai estar invertida com a desse campo magnético. Considerando que as duas bobinas são iguais, o que acontece? Um campo vai anular o outro. E o motor vai fazer o quê? O motor vai roncar, mas não vai partir. De jeito nenhum ele parte. Ele fica roncando, 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 mas não parte, não faz o eixo girar. Tá? Então, isso é muito importante. Então, se há uma inversão dessa ligação, tu ligou lá, o motor roncou, opa, para um pouquinho, eu tenho que olhar lá para ver se eu fiz a ligação certa. Tá? Para botar as bobinas em paralelo, é a mesma coisa. Ó. Eu tenho que botar início de bobina com início de bobina, fim de bobina com fim de bobina. Por quê? Se eu ligar o início de uma bobina com o fim da outra e o fim da primeira bobina com o início da segunda, tá? Para colocá-las em paralelo, o que vai acontecer? As duas vai ser a mesma coisa que eu expliquei antes. Ou seja, cada uma vai gerar um campo magnético com polaridade diferente da do outro, inversa. Portanto, eu vou querer que o motor dê a partida, ele não vai partir, ele vai ficar roncando. Ele vai ficar roncando, roncando, roncando. E por que ele fica roncando? O que faz ele roncar é esse enrolamento aqui, ó. Esse enrolamento e esse capacitor vão querer fazer com que o motor parta. Só que o que é gerado de campo magnético nessa bobina aqui não é o suficiente para que o motor dê a partida. Então, ele vai ficar roncando, ou seja, ele vai ficar querendo partir, mas não vai conseguir partir. Tá? Então, é muito importante isso, por isso que eu botei essa parte aqui, para vocês atentarem que um dia, a gente nunca sabe, né? Eu trabalhei com mecânica, mas amanhã depois, precisei fazer uma ligação, então eu tenho uma ideia de como, pelo menos, fazer essa ligação. Tá? E se o motor estiver roncando, primeira coisa que chamou aqui, o motor não está partindo aqui, fica só roncando. Tá, parou, desliga tudo, porque deve ter alguma ligação errada aí, tu deve ter invertido uma das bobinas. Então, essa é uma coisa clássica, né? Claro, ele pode não partir porque ele está trancado, ele pode não partir porque alguma bobina está estourada, tem uma série de coisas, mas a primeira coisa que tu vai pensar se ele estiver roncando é que está mal ligado e tu já vai verificar as ligações. Agora, então, passamos aos motores trifásicos. Bom, deixamos de ter um motor monofásico. Cuidado, pessoal, para não confundir motor monofásico com o chamado... Aliás, até aqui eu pulei, né? Pulei essa transparência aqui. Ó. Então, nessa transparência aqui, o que essa transparência me mostra?
me mostra só o sentido de giro do motor. De acordo com que eu ligar esse enrolamento de partida e o capacitor e o interruptor centrífugo, é que vai me dar vai me dar o sentido que o motor que o eixo do motor está girando. Se eu ligo assim, ele vai girar de um jeito. Se eu ligo assim, ele gira ao contrário, aplicando 127 volts. Quando eu aplico 220 volts, ó, tá? Desse jeito ele gira para um lado, desse jeito ele gira para o lado contrário. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Que quem determina o sentido de eixo é o enrolamento de partida e o capacitor. Ah, mas depois ele não vai desligar? Vai desligar, mas aí ele já está girando para um determinado lado e as bobinas principais ou as bobinas de trabalho não vão fazer com que ele pare e gire ao contrário. Não, ele já vai girar para aquele lado mesmo. Tá? Não tem nem o que discutir nessa situação aí. Tá? Vejam, nós temos 6 terminais nesse motor aqui. Tá? Existem motores com um número de terminais diferentes? Existem. Mas nós vamos nos ater a esse aqui que, ao meu ver, é o mais utilizado. Volto a dizer, se você tiver um motor diferente, alguma coisa assim que não é o que nós estamos estudando e quiserem trazer para a gente conversar sobre o assunto, tá livre, vocês podem trazer e a gente conversa sobre o assunto, sem problema nenhum, tá bom? Motor trifásico. Bom, a diferença do motor trifásico para o motor monofásico. O motor trifásico, ele funciona ligando as 3 fases da rede nele e o motor monofásico apenas uma. Mas vejam, e aqui no motor monofásico cabe uma ressalva. Se eu estou em Rio Grande, por exemplo, tá? Se eu estou em Rio Grande, eu tenho para 127 volts ou 110, eu tenho fase e neutro, correto? Fase e neutro fazem os 127 volts ou 110 volts que a gente tem em casa. Tá? Mas entre as 2 fases, como eu tenho 3 fases e um neutro, né? Na verdade eu tenho 4 fios, né? Então, RST e neutro, tá? Se eu ligar entre neutro e qualquer uma das fases, eu vou ter 127. Mas se eu ligar entre 2 fases, quaisquer 2 fases, aí eu vou ter 220, que é a tensão de linha de Rio Grande é 220, e a tensão de fase de Rio Grande é 110 ou 127. Bem, então, o mesmo motor eu posso ligar em Rio Grande, tanto em 127 como em 220? Sim, tanto em 127 quanto em 220. Tá, professor? Mas para mim ligar ele em 220, eu vou ter que pegar 2 fases. Correto? Bom, mas se eu pegar 2 fases, ele não se torna um motor bifásico? Não, não. Ele não se torna um motor bifásico. Vocês devem ouvir isso, talvez até bem comum, dizer, não, o motor é bifásico. Não existe motor bifásico. Existe motor monofásico e motor trifásico. O motor monofásico pode ser ligado entre 2 fases, mas isto não dá a condição dele de bifásico, porque o motor, para ser bifásico, ele teria que ter 2 fases e mais um neutro. Então, ele teria que ter 3 fios. Como ele tem 2 fios e é ligado entre 2 fases, ele, mesmo ligado entre 2 fases, ele continua sendo monofásico. Tá? Ele não é bifásico, ele continua sendo um motor monofásico ligado entre 2 fases. Tá? E isso tem que ficar claro. Tá? Para ele ser um motor bifásico, ele tem que
teria que utilizar mais o neutro, tá? Não se tem um sistema bifásico que utilize bifásico. Aí vocês vão dizer assim, tá, mas a entrada da minha casa é 2 fases e um neutro, então é bifásico. Realmente, entram 2 fases. Mas o que tu usa na tua casa? Qualquer coisa que tu usa é monofásica. Então, teus equipamentos todos são monofásicos. O que acontece? Acontece que, em função da carga que tu tem, para lá no transformador não sobrecarregar uma das fases do transformador, quando tu chega a uma determinada carga na tua casa, eles fazem o quê? Eles dividem, né? Então, eles, bota 2 fases aí e faz a divisão. Para quê? Para não sobrecarregar uma das fases. Então, é isso que se tem. Tá, mas qual é o problema de sobrecarregar uma das fases do transformador? É que daí o neutro que sai do transformador, ele passa a ter corrente elétrica. Então, quando eu tenho no transformador as 3 fases desequilibradas, eu tenho corrente de neutro. Se eu tiver 3 fases e equilibradas, como a gente diz, a mesma carga em cada uma delas, eu não tenho corrente de neutro. Tá? Então, isso é importante você ficar sabendo disso. Então, assim, não existe elemento bifásico, existe elemento monofásico ligado entre 2 fases. Tá? E nem esse motor aqui, que eu estou dando exemplo, ele é um motor monofásico, que pode ser ligado entre fase e neutro, como pode ser ligado entre 2 fases. Por exemplo, eu comprei esse motor, você estava usando aí em 127, mas eu comprei o motor de algum de vocês, e quis trazer para Pelotas para usar. Eu vou continuar usando, eu vou fazer isso aqui, vou fazer esta ligação nele aqui, tá? E vou aplicar aqui fase e neutro, tá? Então, por quê? Porque aqui entre fase e neutro, aqui em Pelotas, entre fase e neutro é 220 volts, tá? Então, por favor, não confundam, assim, muitas pessoas dizem, porque liga em 2 fases é bifásico. Não, não é bifásico, ele continua sendo monofásico. Pode perguntar. Tá, no caso, no exemplo de baixo ali, que está em série, o do 1 não está ligado no 3, né? Ou tá? Desculpa? No exemplo de baixo ali, Tá. que é em série, o do 1 ele está ligado no 3, não? Não, não. Não, né? O 1 é o começo da bobina. Sim. E o 3 é o fim da bobina. Você sabe o que é uma bobina? Sim. Né? Então, a bobina é aquela enrolado o fio. Então, o fio é enrolado. Então, onde eu iniciei, eu seguro o fio aqui, esse é o 1. Quando eu dei as voltas que eu tinha que dar, esse outro fio que sobrou aqui é o 3. Então, o 3 nunca pode estar ligado com 1. Por quê? Porque se eu ligar o 3 com 1, eu curto-circuito a bobina. Curto-circuitando a bobina, eu tiro ela do circuito. Eletricamente, ela sai do circuito. Entende? Eletricamente, claro, ele vai estar lá dentro do motor, fisicamente, sim. Mas eletricamente ele sai do circuito. Tá? Então, muito cuidado para não ligar o 2 com o 4, o 1 com o 3, o 5 com o 6. Por quê? Porque se tu fizer essa ligação aí, o que vai acontecer? Tu vai tirar fora. Aqui, onde eu estou fazendo, nessa parte aqui, tanto nesse de cima quanto nesse de baixo, eu estou fazendo um cruzamento aqui. É um cruzamento. Tá? Para ele estar ligado, teria que ter uma bolinha aqui, um pontinho aqui fazendo. Mas não, aqui é só um cruzamento, ou seja, tem um fio para lá e um fio para cá, um fio encapado, né? Está cruzando um fio encapado sobre outro fio encapado, não tem problema nenhum, tá? Então é isso. Tá certo, pessoal? Tranquilo até aí? Obrigado. Bom, motor trifásico. Esse motor trifásico, sim, esse não tem o que dizer. É uma das cargas que a gente tem. A gente tem cargas monofásicas e cargas trifásicas.
As cargas trifásicas são essas que precisam das 3 fases ligadas. Tá? E ele tem, no mínimo, 3 bobinas. 1, 2, 3. Ou seja, uma bobina por fase. Cada fase tem uma bobina. Tá? Ah, professor, mas eu conheço um cara lá que me disse, ou eu vi num esquema, ou eu já sabia de outra aula que eu tive, que dá para ter 2 bobinas por fase. Dá para ter 2 bobinas por fase. Sim. Dá. Aí é um motor de 12 pontas. Nós não vamos estudar ele. Agora, se você tiver alguma questão, quiser me perguntar, pode trazer para a aula, pode perguntar, que eu vou responder da melhor maneira possível para que tu possa entender. Então, motor trifásico de indução apresenta características construtivas muito simples e principalmente alto rendimento, possibilitando a fabricação de motores trifásicos das mais diversas potências, desde as mais baixas às mais elevadas. Olha, já ouvi falar de motor de mais de 600 cavalos, 450 cavalos, né? Isso aí vocês trabalham de repente nas empresas, vocês conhecem um motorzão que tem que é super grande. Tá? Então, talvez nesse ponto aí de ver, de trabalhar, de estar ali perto daquele baita, daquele motorzão, vocês tenham visto um motor muito maior do que eu mesmo já próprio pensei e já próprio vi nas folhas dos fabricantes. Tá? Os motores trifásicos de indução constituem mais de 90% dos motores aplicados na indústria. Tá? Então, é muito melhor o ter motor trifásico do que monofásico. Então, na indústria, onde tu tem a rede monofásica e a rede trifásica, é mais barato tu usar um trifásico do que um monofásico. O monofásico vai ter um consumo de energia maior para fazer para passar a mesma energia para o eixo do que um trifásico. Mas isto não quer dizer, não confundam, porque eu já vi muita gente confundir, dizer assim, porque a gente diz, o trifásico é melhor que o monofásico. Aí o pessoal pensa, não, eu quero fazer a ligação da minha casa trifásica, porque se eu fizer trifásica, eu vou gastar menos se eu fizer monofásica. Não, isso é mentira, isso não acontece assim. Por quê? Porque tu entra com os três fios na tua casa, mas os elementos da tua casa todos são monofásicos. Então, não adianta. Se tu continuar tomando banho de 2 horas, se tu deixar o ar-condicionado ligado direto, com as portas aí, janelas abertas, aquela coisa toda, não importa que entre 3 fases ou 3 fases e um neutro, ou uma fase e um neutro, tu vai gastar um monte de dinheiro. Não adianta, que a questão não é essa. Tá? A questão que se diz que é mais econômico é o motor trifásico é mais econômico que o motor monofásico. Por quê? Porque o motor trifásico menor, tá, gira uma carga mais alta do que o motor monofásico. O motor monofásico, para girar a mesma carga, tem que ser maior. Então, por isso, se utiliza em grande parte os motores trifásicos. Até porque o motor trifásico, ele basicamente, o que ele precisa para funcionar são 3 bobinados, 3 enrolamentos só. O motor monofásico, normalmente, ele precisa, às vezes, de um capacitor, de um interruptor centrífugo, de 2 capacitores, interruptor centrífugo. Então, é um pouco mais
complicado e ele acaba saindo, às vezes, até um pouco mais caro. Por quê? Porque ele tem mais componentes associados a ele. Tá bem? Então, os motores trifásicos também possuem na carcaça a caixa de ligação. A caixa de ligação, pessoal, é onde ficam os terminais ali. Porque tu não vai ver as bobinas. Aqui eu estou te mostrando as bobinas, né? Tu não vai ver essas bobinas. A única coisa que tu vai ver é na caixa, onde fica o 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ali é chamado de caixa de ligação, porque é ali que tu vai fazer as ligações do motor, tanto no monofásico quanto no trifásico. Então, se chama de caixa de ligação aquela partezinha ali. Tá? Possuem na carcaça a caixa de ligações com tampas mancais e no rotor também tipo gaiola de esquilo. Pessoal, o rotor tipo gaiola de esquilo, porque aqui a gente não tem muito esquilo, mas nos Estados Unidos e na Europa, os caras faziam aquela rodinha do hamster, né? Quem já teve filho com o hamster sabe, né? Tem uma rodinha que tu bota ali, o hamster sobe naquela rodinha e começa a caminhar e aquilo começa a rodar, assim, né? Então, ela é feita, como é que eu vou te dizer assim, de 2 círculos de arame emendado por vários arames pequenos emendando os 2 círculos, né? Aquilo ali, nos Estados Unidos, é chamado de gaiola de esquilo, tá? E como a parte do rotor do motor trifásico, principalmente, parece aquilo ali, então ficou rotor em gaiola de esquilo. Tá? Possuem eixo, núcleo e sistema de ventilação. Os motores trifásicos não possuem bobina nem capacitor de partida. Vejam bem, então já esse é um dos ganhos dele na questão financeira. Por quê? Ele não possui capacitor, não possui enrolamento de partida. Então, só aí ele já vai ser um pouquinho mais barato do que o outro. Tá? E provavelmente um pouco menor também. Internamente, o estator é constituído de 3 conjuntos de bobinas, chamadas de fases. E essa bobina aqui, essa bobina aqui e essa bobina aqui estão no estator. Tá? O estator é aquela parte que fica parada do motor. O rotor é aquela parte que está ligada ao eixo. Essas fases podem ser compostas por uma ou 2 bobinas, definindo os principais tipos de motores trifásicos de indução, que são os motores de 6, 9 e 12 terminais. Trataremos dos motores de 6 terminais ou 6 pontos. Pessoal, existe também um motor de 3 pontas, mas é muito, muito, muito raro tu achar um motor de 3 pontas. Tá? Mas eu já vi motor de 3 pontos. Só que, claro, bem mais antigamente. Agora é mais difícil de encontrar. Bom, aqui, então, tem o desenho explodido do motor trifásico. Então, esta parte aqui, vejam, tá vendo? Esta parte aqui, é a chamada caixa de ligação, ou seja, o enrolamento, as bobinas são enroladas nesta parte aqui interna do estator, tá? E as suas pontas são colocadas aqui dentro dessa caixa aqui. Para quê? Para que tu possa fazer as ligações. Então, para tu fazer as ligações, tu tira esses 4 parafusos aqui, faz as ligações e normalmente tu entra e tu sai com o cabo de alimentação do motor por um desses 2 furos que tem aqui para baixo, né, da caixa de ligação. Isso é o normal da maioria dos motores, né? Esse motor possui, então,
essa parte de cima aqui, que é a carcaça, né? Possui tampas, tampa traseira, essa aqui, e essa aqui é a tampa dianteira. Possui os mancais, ó, mancais, tá? Possui aqui, tá, o elemento de arrefecimento, tá? Que vai gerar um ventinho para dar uma esfriada no motor. Ó, essas aletas no corpo do motor, ó, tá? Na carcaça do motor, aletado, já também é prevendo o quê? Prevendo um resfriamento maior do motor, tá? E aqui, então, a parte traseira que, eu não diria tampa, mas ele protege essa parte do ventilador ou do elemento de arrefecimento do motor. Então, esse motor aqui é o motor comum que vocês estão acostumados a ver. Inclusive, ele tem esse olhar aqui, que os motores, às vezes, mais maiores, o motor aí de 7,5 CV já é um motor muito pesado. Então, o que acontece? O pessoal bota o olhar aqui para poder levantar ele através do olhar. Bota uma talha e usa a talha para levantar ele. Os motores já de 7 CV, 7 CV e meio, já são motores bem pesados para a gente levantar. Aqui, ó. Então, o motor trifásico de 6 terminais possui apenas uma bobina por fase. Tá? Uma bobina por fase. Isso possibilita 2 tensões de alimentação. As tensões padrões, não é as tensões padrão, as tensões padronizadas, né? As tensões padronizadas dos motores trifásicos de indução são as seguintes: 220, 380 e 380, 660. Pessoal, existe ainda motor 127, 220, tá? Não está contemplado aqui nesse meu material, tá? Mas ainda existe. No Brasil não é muito comum, porque são poucas as cidades nesse tipo de distribuição de energia elétrica, mas existe, por exemplo, aí em Rio Grande, provavelmente existe essa situação aí, tá? Então, sempre a tensão da bobina é sempre é a menor tensão dada. Por exemplo, 220, 380. Qual é a tensão da bobina? 220, 380. A tensão da bobina é 220. Tá? 380, 660. Qual é a tensão da bobina? 380 volts. Mas eu posso ligar em 380 volts? Pode ligar. O motor pode ligar em 380 volts. Mas a bobina, tu não pode aumentar de 220. Mas agora complicou. Não complicou. Basta a gente ver quais os tipos de ligação. Quando eu tenho 3 elementos, que é o caso do motor trifásico, eu posso fazer 2 ligações diferentes
das ligações que talvez vocês conheçam, que são ligação série, paralelo e mista. Não, essa aqui é uma ligação, essas duas ligações são chamadas ligação estrela e ligação triângulo. Tá? A ligação estrela, desculpa, a ligação triângulo, vamos começar com a triângulo. Ó, a ligação triângulo, ela, ó, a ligação para a menor tensão do motor. O esquema de ligação é o seguinte, ó, 1 liga com o 6, o 4 com o 2 e o 5 com o 3. Vejam que nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 é o início de bobina. O 4, 5, 6 é o final de bobina. Então, eu ligo o 4 com o 2, ó, o final de uma bobina com o início da outra. O 5 com o 3, final de uma bobina com o início da outra, né? E o 6 com o 1, final de uma bobina, início da outra. Tá? Posso ligar ao contrário também, né? Olha aqui, ó. 1, início de uma bobina com o final da outra. 1 com o 5, 2 com o 6 e 3 com o 4. Agora, analisem uma coisa. Por que que esse sistema é o sistema que se aplica à menor tensão? Ou seja, se a gente tiver um motor aqui, ó, 220, 380, quando eu ligar em triângulo, a tensão que vai estar aplicada nas bobinas vai ser a tensão direta na bobina especificamente, ser a tensão direta da rede. Então, eu não posso aplicar mais que 220. Vejam só por quê. Olha aqui, ó. Essa aqui, ó, é o R, a fase R. A fase R está ligada no 1, e no 1 da primeira bobina, onde o 4 é a saída da bobina, e olha aqui onde o 4 está ligado. Está ligado lá no S. Então, a bobina, a primeira bobina, bobina 1, 4, está ligada direto entre R e S. Direto. Direto, direto. Então, se eu pegasse um motor 220, 380 e fosse ligar aqui, ó, quando a gente fizesse essa ligação, o que estaria sob essa bobina aqui seria 380 volts. O que que ia acontecer? Olha, e eu posso dizer para vocês com toda certeza, vai queimar. E não é porque me ensinaram isso, não, pessoal. É porque eu tive uma época que eu trabalhei na minha vida e eu tinha uma empresa. E essa empresa trabalhava com máquinas de balanceamento de alto centro, de alto centro de pneus, né? E tinha uma máquina balanceadora que era para balancear pneu de caminhão e que também é para balancear pneu de carro, mas sem tirar a roda do carro, que é um carrinho. A gente senta em cima da máquina, ela é um carrinho, né? E ela, bem aonde a gente senta em cima, tem ali um motor de 7 CV e meio, tá? Quando eu vendi para um cliente. Quando eu fiz o pedido, eu disse, ó, é 220, 380, tá? Só que o que que eles fizeram? Eles se confundiram lá na fábrica, tá? E me mandaram a máquina com um motor 127, 220. Quando eu liguei ele direto dessa forma, assim, quer dizer, nem eu liguei, já estava ligado, já vem da fábrica ligado dessa forma. Quando eu liguei ele na tomada, o que que aconteceu? Ele funcionou. Começou a esquentar, mas eu não consegui ver, porque estava dentro da carcaça da máquina. Dali a pouco, ele queimou, né? Ele esquentou tanto que derreteu o verniz dos fios. Os fios se encostaram aqui dentro das bobinas, e das bobinas com a carcaça, e foi um horror total ali, que caiu o disjuntor.
Mas a coisa foi tão feia que não caiu o disjuntor da empresa, caiu o disjuntor, queimou o fusível do poste lá na rua, a chave fusível do poste lá na rua. Tá? Por quê? Porque se ligou aqui, a bobina era para 127 e se aplicou 220. Bom, não preciso dizer para vocês que aí, quando eu liguei para a fábrica e disse isso, os caras me encheram de desaforo e disseram que eu estava errado, né? Mas, como eu tinha o pedido, eu botei lá, ó, viu? Ó, no pedido está 220, 380. Vocês mandaram 127, 220. Aí não deu. Sem me avisar. Se tivesse me avisado, eu fazia a ligação diferente. Mas não me avisaram, ó, azar. Agora vocês têm que mandar outra máquina. Aí aquela máquina foi para a empresa mandou outra máquina para o cliente. Tá? Mas então, por experiência própria, se colocar a bobina é para 220, se colocar 380, vai queimar. Vai queimar mesmo. Ele aguenta uma meia hora, 40 minutos, mas vai queimar. Tá? Então, essa, sim. Mais uma pergunta para ti, não estava descrito ali na caixa da máquina, que era 127 e 220, ou só por dentro que estava a ligação? Não, estava na máquina estava descrita 220, 380. Mas o motor, eles botaram por dentro que estava errado. Tá? Eles botaram o motor errado dentro da máquina. Esse foi todo o coisa. Entendi. Entendeu? Aí, claro, quando eu olhei na máquina, a máquina dizia uma coisa. Mas aí, claro, né? Aí, quando deu esse murco todo, eu virei a máquina e procurei ver e aí consegui enxergar, meio a pau e corda, a placa do motor, né? E estava lá, 127, 220. Né? Naquela época não tinha como fotografar, não tinha nada, então... Mas aí eu mandei, eles me mandaram outra, né? Porque o erro não foi meu, o erro foi deles, né? Então, eles botaram um motor errado dentro de uma máquina certa. Mas erros acontecem, isso acontece, não é? Também eu poderia ter errado, né? Mas, graças a Deus, dessa vez não fui eu que errei. Tá? Então, fica claro que a ligação triângulo, quando eu faço uma ligação triângulo, eu aplico a tensão direta entre as duas fases, tá? Ó, vamos ver, ó. Se eu pegar a segunda bobina, ó, do 2 tá ligado no R, ó, e o outro lado, que é o 5, tá ligado no T. Então tá ligado entre duas fases também. Então todas estão ligadas entre duas fases, tá? E quando te dá aqui o motor 220, 380, a bobina dele é feita para 220. Mas se é feita para 220, qual é o mistério da coisa? Não há mistério, é que existe outra ligação. Existe, quando eu tenho 3 elementos, eu posso ligar em estrela, tá? Ou ligação Y. Tá? Essa ligação estrela, ela é uma ligação que é para menor tensão, ou para maior tensão, ou seja, ó, aqui, ó, a bobina é 220, tá? Ó, então, de um lado eu ligo o R, do outro lado não está ligado o S, do outro lado está ligado mais uma bobina que vai ligar ao S. Então, o que acontece? Eu nunca tenho duas fases direto numa bobina. Portanto, eu posso ligar aqui, ó, entre fases 380 volts. Entendeu? Se eu ligar 380 volts nesse sistema aqui, não tem problema. Que é os motores de 3 pontas que eu disse para você.
Os motores de 3 pontas, eles têm internamente esta ligação feita aqui, ó, 4 com 5 com 6. Então, só vai aparecer para vocês na caixa de ligação 1, 2 e 3. Então, eles estão ligados internamente, já o fabricante já ligou de propósito, porque foi encomendado e tal, ele já fez essa ligação aqui. Ó. Tá? Pode-se ligar o 4, 5 e 6 e ficar com 1, 2 e 3, ou pode-se ligar o 1, 2 e 3 e ficar com 4, 5 e 6 para ligação. Tá? Então, é as duas ligações que nós temos. Nós temos estrela e triângulo. Tá? A estrela, desculpa, o triângulo é para menor tensão. Se eu fizer a ligação triângulo, é para menor tensão. E se eu fizer a ligação estrela, é para maior tensão. Certo? Tranquilo? Bom, como é que eu faço para inverter o sentido de rotação no motor trifásico? Isso vocês já devem saber, porque já devem ter visto nas empresas onde vocês trabalham ou trabalhavam. Né? Basta eu, onde tem S aqui, eu inverter com o T, por exemplo. Aqui no S eu boto o T e onde é o T eu boto o S. Inverter o sentido de rotação. Ou eu posso inverter onde tem S, eu boto o R, e aonde tem R, eu boto o S. Inverter o sentido de rotação também. Ou ainda eu posso, aonde tem R, eu boto o T, e aonde tem T, eu boto o R. Inverter o sentido de rotação também. Então, se eu inverter qualquer duas fases, eu consigo fazer a inversão do sentido de rotação. Mas lembram, é duas fases. Eu só posso trocar ou o S pelo T, e o R fica, ou o R pelo S e o T fica, ou o T pelo R e o S fica. Tá? Se eu trocar as três fases, ele não vai inverter a rotação. Então, eu tenho que pegar, eu vou ter ali, por exemplo, 3 fios, então eu vou fazer a ligação aqui, ó, vou inverter essas duas aqui, ó, mas essa terceira aqui, ó, continua, eu só inverti essas duas primeiras, ó. As duas primeiras eu inverti, a terceira ficou. Tá? Aí eu tenho a inversão de rotação, ou seja, se ele está rodando no sentido horário, ele passa a rodar no sentido anti-horário e vice-versa. Tá? Professor? Sim. Tá, e na hora que... Vamos botar que vai trocar o motor ali que queimou. Na hora que liga, tem como saber ali se ele vai girar no sentido que deseja ou tem que ligar o maquinário passar? Tem que ligar, né? Tem como saber? Não. Dá para saber. Dá para saber por quê? Porque quando tu tira o motor, tu presta atenção nas ligações. Tá? Tu presta atenção das ligações, ó. Esse fio aqui, depois nós vamos olhar ali a ligação dele, né? Num sisteminha. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que marcar, ó, esse fio aqui vinha no 1, então tu vai dar um nozinho. Esse outro fio aqui vinha no 2, dou 2 nozinhos. Esse fio aqui vinha no 3, tá? Então, dou 3 nozinhos. É, porque já aconteceu lá na firma, lá os caras foram trocar o motor, tinha queimado, só que aquele esquema de troca de turno, né? E não deu tempo deles testar. E aí foi passando, chegou na hora, fomos trabalhar na soja ali, na Tergrasa, né? A sorte que não estava botando carga. Quando ligou as esteiras ali, uma estava girando, estava trabalhando para o lado contrário. Estava trabalhando para o lado contrário, não tem mas viu, o único jeito que tem é esse. Na hora de tu trocar, tu cuidar. Deixar ou então marcado já. Deixar marcado. Às vezes eu fazia, Quem faz isso? É muito difícil. É muito difícil. Troca de turno ainda, né?
Correria para ir embora, os caras lá É. deram o serviço por pronto, foi passando, quando foi trabalhar, quase que deu uma baita. Olha, eu fazia o seguinte, pessoal. Eu tinha na minha caixa de ferramenta sempre aquela fita crepe, sabe a fita crepe? Então, eu pegava ali, ó, e passava uma fita crepe e com a caneta eu escrevia R, ou escrevia ali, tá ligado no 1, tá? Aí no outro passava a fita crepe, tá ligado no 2 do motor, 2, tá? 3, 4, 5 e 6. Então, todos os fios que ficavam, tu tirava o motor, os fios que ficavam identificados. Quando chegava o outro motor, o que eu fazia? Ó, o 1 do motor no que está escrito 1, 2 no 2, 3 no 3, 4, ligava, sempre funcionou. Mas, claro, precisa ter um pouquinho assim de manha, né? Tem que ter a manha, vai te demorar uns minutinhos fazer isso, mas tu tem que ter a manha para quê? Para não te incomodar depois, porque senão tu vai ter que fazer serviço dobrado, né? Ah, girou para um lado, eu vou ter que ir lá, tirar um pelo outro, inverter um fio pelo outro lá para o troço funcionar. Tá? Assim, professor, um colega meu lá, a gente trabalha, troca de bomba lá, ele botou os fios invertidos, ele só trocou lá na inversora, na subestação só. Também pode. Tá? Também pode. Um pelo outro só. Um pelo outro, exatamente. Também pode, ó. Isso pode ser feito na ponta do motor, tá? Na ponta do motor, ou então lá na saída do quadro. E aí eu vou dizer quadro porque dentro do quadro pode ter uma chave de partida convencional, pode ter um soft starter, pode ter um inversor de frequência, não importa o que tu tem na saída do quadro, né? Então, tu pode fazer tanto na saída do quadro quanto no motor, tanto num quanto no outro, tá? Não tem problema nenhum. Tá? A única coisa que aí eu digo, aí é um pouco de manha, né? Eu fazia dessa forma. Por quê? Porque depois me demorava. Eu sempre fui daqueles caras um pouco mais demorado para fazer o serviço, tá? Mas dificilmente eu tinha que fazer 2 vezes. Por quê? Porque eu marcava bem marcadinho, às vezes eu até anotava num papel para saber tudo direitinho. Para quê? E eu já trabalhei em fábrica, em chão de fábrica, como dizem, né? Diziam, não sei como é que se referem aqui, mas lá eles chamavam de chão de fábrica, né? Então eu já trabalhei em chão de fábrica, sei como é que é, aquele caloraço desgraçado, né? E termina o turno, a gente tá louco de ir embora para casa, mas é bom fazer a marcação, porque daí não há problema nenhum. Porque tem máquinas, inclusive, que ela não pode funcionar no sentido contrário. Se tu ligar ela no sentido contrário, ela vai dar um problema mecânico, tá? Às vezes tem até engrenagem, tem uma caixa de engrenagem na saída, que se inverter o sentido, ela dá um trancaço, pode quebrar dente de engrenagem. O troço não é fácil assim, né? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Então, assim, ó, meu conselho, pessoal, peguem uma fitinha crepe, daquelas, que é a fitinha que tu pode escrever nela, né? Uma caneta e deixa dentro da tua caixa de ferramentas. Quando tu precisa, tu tem ali, tu anota e não tem que estar fazendo 2 vezes o trabalho, né? Então, fica melhor para ti. Uma vez o cara lá na outra empresa, o cara fez isso aí, a gente disse, a gente não vai botar o centro elástico para testar o lado do motor. Não, pode botar, eu estou acostumado. Aí a gente a gente colocou, quando ele ligou, estava no sentido contrário, aí soltou o motor e começou contra a voluta, nós tivemos que desmanchar tudo de novo. Então, por isso que eu digo para vocês, às vezes é melhor o cara perder uns 2 minutos a mais, né, do que
Aí tu vê, ó, aí a máquina, em vez de ficar parada 15 minutos, por exemplo, ela vai ficar parada horas, né? E eu não preciso dizer para vocês, o custo da hora da máquina parada é muito maior do que o custo da manutenção, né? Tem máquinas que ficam 1 hora parada, tá? Elas dão um prejuízo muito maior do que a manutenção, do que os 5 minutos a mais que tu fica ali fazendo manutenção. Tá? Mas isso aí eu acho que vocês estão tranquilos de saber porque trabalham na área, né? Ou alguns trabalham na área, né? Bom, seguindo. Bom, agora nós paramos de falar em motores, vamos falar em partidas de motores. Tá? Como se faz a partida do motor, a dos motores. Então, nós vamos ver partida de motor monofásico, partida de motor trifásico. Partida de motor monofásico só tem uma, é a chamada partida direta. Tá? Tu liga ele direto na alimentação e deu, e ele partiu. O motor trifásico, não, ele permite algumas partidas. Nós vamos ver a partida direta, a partida estrela-triângulo e a partida com soft starter. Então, vai ser esses 3 tipos de partida. Tem mais um ou outro tipo de partida? Tem, mas nós vamos nos ater a esses 3 tipos aí. Tá? Então, ó, a partida de um motor é acionar um motor de indução, é basicamente alimentá-lo com a tensão adequada. Porém, não é tão simples quanto parece. Devem ser tomados certos cuidados que levam em conta principalmente a potência do motor e o tipo de carga aplicada a ele. Existem vários tipos de partida para os motores elétricos, porém, nos deteremos na partida estrela-triângulo. Estrela-triângulo ia com soft starter, essas duas aí que a gente vai se deter, tá? Que a gente vai parar e vai dar uma estudadinha um pouco mais nelas. Tá? Então, partida direta e com reversão de motores monofásicos. Então, a partida direta, como o nome diz, é a partida elétrica, ou seja, acionado, seja é brabo, né? Às vezes eu escrevo umas coisas meio tranquilas. Ou seja, acionando um botão ou dispositivo, o motor elétrico é acionado, ligado à rede elétrica. Então, às vezes tu aperta um botão e liga, e às vezes não, às vezes é uma manoplinha, né? Que tu gira para um lado, ele anda para um lado, gira para o outro, ele anda para o outro. Tá? Hoje em dia já não é mais tanto utilizado isso. Tá? Mas teve uma época que era bastante utilizado essas manoplinhas. Em algumas empresas, na parte mais antiga, ainda tem isso. A partida é mais fácil e mais simples. A partida que podemos fazer constitui poucos equipamentos e fios e pouco conhecimento na área de elétrica. Não precisa ser um expert para fazer uma partida direta do motor monofásico. O conceito da partida é simples, porém o motor é alimentado por fase neutra ou fase-fase, que é essa alimentação fase-fase, é que às vezes confunde o cara e diz, o motor é bifásico. Não, o motor continua sendo monofásico. Tá? É que usando as duas fases, uma fase faz às vezes do neutro e a outra fase faz às vezes de fase mesmo. Tá? O cabo neutro não pode ser interrompido, porém, no uso do disjuntor motor ou relé térmico, devemos ligar os contatos todos em série. Então, assim, tu não pode interromper o neutro. Tá? Por norma, tu não pode interromper o neutro. Mas, em alguns casos, tu interrompe. Tá? Principalmente, se tu tem ligado em duas fases, aí tu interrompe as duas fases. Interrompe as duas fases, que eu digo, é colocar um fusível, por exemplo,
numa fase e um fusível na outra. Outros podem botar o fusível no neutro e o fusível no fase. Ou quando tu tem o disjuntor motor, que o disjuntor motor é um comando, né? É um elemento de comando, é uma chave, né? Então, quando tem disjuntor motor, às vezes tu coloca um neutro passando pelo disjuntor motor. Porque normalmente o disjuntor motor tem 3 contatos, tá? E como no motor monofásico só vai precisar 2 fios, então tu acaba usando um para o fase e um para o neutro. O conceito de partida, eu já vi isso aqui, né? Os comandos a seguir são de partida direta e partida direta com reversão, de rotação, de um motor monofásico através dos contatores. Os motores monofásicos são motores de baixa potência, utilizados em aplicações mais simples. Esses motores podem sempre ser ligados em 2 tensões diferentes, de acordo com o modo como a ligação é feita. Então, agora, a gente parte aqui, ó, para uma partida direta do motor monofásico. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a partida clássica direta, né? Com os componentes clássicos. Então, ó, esse aqui até tu pode comprar uma caixinha dessas com a partida do motor monofásico. Então, tu vai ligar, tu vai ter dois fios só que tu vai interligar, um fase e um neutro. Olha aqui, ó, o que acontece, ó. Aqui está pegando 2 fases, ó, fase R e fase S, ó. Então, a fase R passa pelo contator, passa pelo relé térmico, volta, passa pelo segundo jogo de contato principal do contactor e passa de novo pelo relé térmico. E aí liga no motor. O outro não. O outro, o que acontece? Ele passa direto pelo contactor e passa pelo relé térmico. Tá? Então, é isso que acontece. Então, o que ele diz? Ó? Ele diz, ó, que aqui, ó, esse primeiro jogo de contatos principais da contatora aqui, ó, 1 e 2, com essa ligação do térmico aqui, ó, 1 e 2 do térmico, fica em série com o segundo jogo de contatos principais da contatora, mais o do térmico. É isso que ele fala em ficar em série. Pessoal, dependendo do motor, se o motor tiver uma potência muito baixa, eu já vi gente ligar, não usar uma contatora de força, usar uma contatora auxiliar. Tá? Então, tudo depende de como tu vai ligar ele. Tá? Aqui nós temos o comando. Ó. Aqui está o comando. Ó. Aqui está o contato normal fechado, 95, 96, que quem comanda é o relé térmico, tá? É um contato comandado pelo relé térmico, tá? Aqui está a bobina da K1, ó, e aqui estão os contatos de força da K1, tá? Aqui está um contato auxiliar da K1 e aqui está uma botoeira. Então, o que acontece? No momento que eu apertei essa botoeira aqui, ó, apertei o botão, o que acontece? Ó, bate o K1, eu alimento K1, K1 bate, todos os contatos que estavam abertos fecham. Então, ó, fecha 1 e 2, fecha 3 e 4 e fecha 5 e 6. Com isso, o motor funciona. Se eu soltar isso aqui, tem esse contato da K1 aqui, que é um contato normal aberto, chamado contato de selo. Tá? Ou então, eu posso soltar esse cara aqui e esse
vai se manter alimentada a K1 através desse contato de selo aqui. Então, liguei, apertei o botão e não me preocupo mais. Tá? Esse esquema tem um problema. Qual é o problema deste esquema? Eu sei que vocês todos já viram qual é o problema, só estão meio envergonhados de falar porque a gente está começando a matéria e tal, e o problema é o qual? É que eu não tenho como desligar ele do jeito que ele está aqui. No momento que eu apertei esse botão aqui, ó, tá? Bateu o K1, ligou o motor começou a girar, fechou esse cara aqui, então, fechou, bateu esse contato de K1 aqui. Então, eu tirei o dedo. No momento que eu tirei o dedo, ó, a corrente elétrica vai passar por aqui, que vai estar fechado, né? E vai passar por aqui, alimentando o K1. E se eu quiser desligar esse cara, o que eu faço? Aqui, ó, eu tenho um botão vermelho para desligar, mas ele não aparece no esquema. Eu teria que ter esse botão vermelho aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Por quê? Porque no momento que esse botão vermelho tinha que ser normal fechado, né? Tá? Então tinha que ser um contato normal fechado. Ou seja, se eu apertar esse botão vermelho aqui, ó, o que acontece? Para de ter, ó, botei o botão vermelho aqui, normal fechado, quando eu apertar ele, ele abre, não tem tensão em K1, tá? Esse aqui volta a abrir e esses aqui tudo abre. Depois eu posso fechar de novo. E fico esperando até que eu aperte aqui no botão de novo. A não ser que isso aqui esteja exatamente sobre esse botãozinho vermelho aqui do térmico. Quando eu aperto esse relézinho, esse botãozinho aqui do térmico, o que acontece? Eu faço com que, quando o térmico atua, às vezes ele não volta, então eu aperto nesse aqui para ele voltar. Mesmo assim, nesse botãozinho vermelho, eu não conseguiria fazer isso, porque eu só faço ele voltar, né? O térmico atua, esse contato passa para cá e fica esperando até que alguém venha e aperte esse botão vermelho. Então, esse circuito aqui, ó, carece de um elemento para desligar o motor. Tá? Então, isso já foi colocado aqui de propósito para fazer essa pergunta para vocês e para que vocês vão se acostumando com o quê? Com essas coisas assim, ó, eu preciso disso, ele precisa estar aqui, ele não adiantaria eu botar ele normal fechado, eu poderia colocar ele aqui, né? Por quê? Apertei aqui, abriu aqui, abre esse aqui e depois eu soltei ele fecha, mas aí ele está fechado aqui, esse aqui já vai estar aberto, né? Esse aqui vai continuar aberto, eu poderia colocar aqui também. Então, um comando elétrico não significa que o esquema que vocês vão encontrar na empresa de vocês seja igual a esse aqui. Eu posso fazer esquemas diferentes, tá? Para a mesma função. Ou seja, eu posso fazer um esquema diferente, fazer para acionar um motor monofásico. Tá? Então, se tu chega na empresa lá, pá, mas o Silvio deu esse esquema aqui, o esquema que tem aqui é o outro. Mas funciona? Funciona. Bom, então o esquema está certo também. Tá? Porque existem vários esquemas desses. Ok? Vou ver que hora é.
Bom, pessoal, é 8:45. Eu vou encerrar com vocês hoje por aqui. Tá? Amanhã nós vamos ver... até eu vou passar só mais essa transparência aqui. Ó, tá? Essa transparência vai mostrar o quê? Que aqui me mostra 2 fios. Tá? Mas você sabe que tem 6 fios. Tá? Para esse motor monofásico aqui, eu tenho 6 fios. Aqui só mostra 2. Por quê? Porque lá no motor eu vou ter que ligar, se ele for 110, eu vou ter que ligar 2, 1 e 5, e ligar a fase S, o 8, 3 e 4, ligar a fase R. Tá? Aí ele vai funcionar direitinho. Aí em 110 volts. Ah, Silvio, mas agora eu quero inverter a polaridade. O que eu faço? Eu pego o 5 que está ligado ao 1 e o 2, eu ligo ao 3 e 4. E o 6 que está ligado entre 3 e 4, ligo com 1 e 2 e inverto o sentido de rotação. Tá? Mas eu continuo tendo só 2 fios que entram aqui para fazer a ligação. Esta ligação aqui é feita interna dentro da caixa de ligação. Tá? Caso eu queira ele em 220 volts, o que eu faço? Ligo o 1 e o 2, tá? O 6, o 4 e o 3, ok? E o 5 no L2. Ah, Silvio, eu quero inverter o sentido de rotação. Bom, quero inverter o sentido de rotação, então é só eu fazer o seguinte, ó, ligo o 4, 3 com o 5 e o 6 fica desligado, recebendo a outra fase, tá? Ou o neutro. Então, eu tenho essas duas situações. Tá? Mas isto aqui, ó, tudo é feito dentro da caixa do motor, tá? Dentro da caixa de ligação do motor. Ok, pessoal? Então, eu vou fazer a chamada. A chamada não tem o objetivo de queimar ninguém. Eu sei que vocês têm, as empresas dão os atestados para vocês, né? É só para mim ter o controle aqui de quem está vindo, quem não está vindo. O André Farias da Silveira, Davi da Silva Menezes. Presente, é David? Desculpa, David. Douglas, Felipe, Igor, Ismael, Luciano, Pedro, Rafael Velho, Rafael Freitas, Presente. tá? O Rodrigo da Silva, o Rogério Medeiros, o Rogério Vieira, o Charles Marques Greck e o Vitor também não. Bom, pessoal, por hoje era isso. Amanhã a gente continua e amanhã a gente vai começar a ver esquemas e eu vou explicar os esquemas para vocês, tá? Por que eu vou explicar os esquemas para vocês? Porque eu acredito que vocês têm um pouco de dificuldade nos esquemas, visto que vocês são da área de mecânica, tá? Se vocês acharem que não preciso explicar os esquemas, que vocês já sabem, me avisem e aí a gente vai adiante, tá bem? Muito obrigado por ter ficado comigo hoje, por ter aparecido na aula.
É um prazer enorme estar com vocês e até amanhã, pessoal. Até amanhã. Até amanhã, Falou. boa noite. Até amanhã, boa noite.